Lei Complementar número 2253, de 16 de fevereiro de 2023 estabelece o Estatuto e institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Guardas Civis Municipais de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Título 1. Das Disposições Gerais. Capítulo único. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece o Estatuto e institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Guardas Civis Municipais de São Gonçalo do Rio Abaixo, visando a valorização do guarda municipal e a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, da preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, do patrulhamento preventivo, do compromisso com a evolução social da comunidade e uso diferenciado da força, exercendo seu poder de polícia administrativo. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, conceitua-se: 1. Servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo, decorrente da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou de provimento em comissão. 2. Funcionário público, pessoa contratada por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público conforme estabelecido em lei, submetida ao regime jurídico administrativo especial previsto na lei que autoriza a contratação, bem como ao regime geral de previdência social. 3. Nomeação, ato inicial do procedimento de investidura do servidor, o qual designa a pessoa para prover o cargo público. 4. Cargo público, é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente fixados por lei, para ser provido e exercido por um titular, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 5. Cargo público de provimento efetivo, são cargos integrantes de carreira ou isolados, a serem providos em caráter permanente após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 6. Cargo público de provimento em comissão, são cargos de livre nomeação e exoneração, providos em caráter provisório, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A. Cargo comissionado de recrutamento amplo, são cargos de livre nomeação e exoneração cujo recrutamento será realizada por livre escolha do prefeito dentre pessoas idôneas que possuam qualificação e experiência compatível com o cargo. B. Cargo comissionado de recrutamento restrito ou limitado, são cargos de livre nomeação e exoneração cujo recrutamento será realizado por livre escolha do prefeito dentre os servidores ocupantes de cargo efetivo, cuja qualificação e experiência sejam compatível com o cargo. 7. Função pública, é atribuição ou conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores. 8. Função de confiança, é atribuição ou conjunto de atribuições, prevista em lei, exercida unicamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e que destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 9. Cargo de carreira, é o que se escalona em classes, para acesso privativo de seus titulares. 10. Cargo isolado, é o que não se escalona por classes, por ser o único na sua categoria. 11. Classe, é o conjunto de cargos com igual denominação e as mesmas atribuições, para cujo exercício exige-se o mesmo nível de escolaridade. 12. Carreira, escalonamento de cargos de provimento efetivo em graus e níveis hierárquicos, dentro da mesma classe, para serem alcançados por servidores que se habilitarem pelo tempo de serviço, desempenho funcional ou pela capacitação profissional, conforme determinar a Lei. 13.
Descrição do cargo, conjunto dos conhecimentos e habilidades, responsabilidades e condições de trabalho exigidos dos ocupantes do cargo. 14. Formação, conjunto de conhecimentos formais adquiridos pela formação profissional, nível de escolaridade exigidos para o provimento do cargo. 15. Qualificação, conjunto de aptidões, profissionais ou não, advindas da formação profissional, da escolaridade, experiência profissional ou pela vivência. SV. Grau, cada um dos padrões de vencimento do escalonamento horizontal do cargo de provimento efetivo. 17. Progressão, passagem do servidor, titular de cargo em caráter efetivo, ao grau subsequente na carreira mediante aprovação em avaliação de desempenho. 23. Promoção, passagem do servidor, titular de cargo em caráter efetivo, ao nível subsequente na carreira mediante vaga e cumprimento de todos os requisitos exigidos nesta lei. 19. Interstício, lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o servidor efetivo se habilite ao recebimento de benefícios que prevêem um tempo mínimo de serviço para sua concessão. 20. Vencimento, retribuição pecuniária pelo exercício das funções relativas ao cargo. 21. Remuneração, somatório do vencimento com os adicionais e gratificações a que o servidor fizer jus. 22. Lotação, a indicação do órgão em que o servidor público deva ter exercício. 23. Avaliação de desempenho, instrumento que visa acompanhar e analisar o desempenho do servidor público durante o exercício das atribuições do cargo. 24. Hierarquia, a ordem e a subordinação do cargo efetivo, das funções gratificadas e demais cargos que constituem a estrutura e a carreira da Guarda Municipal. V. Ponto facultativo, dia em que é decretado pelo prefeito municipal a dispensa do funcionamento de órgãos e serviços públicos não essenciais. 25. Vantagem pessoal, consiste em um valor acrescido ao vencimento do servidor público, relativo à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado ou função de confiança. A vantagem pessoal, VP, possui natureza remuneratória e sobre ela incidem os reajustes gerais anuais, os reajustes de vencimentos da classe, o adicional por tempo de serviço e os percentuais de progressão horizontal e promoção vertical. 26. Antiguidade, a antiguidade do Guarda Civil Municipal para fins de organização operacional será baseada na classificação final do concurso público. Título 2. Da carreira do Guarda Municipal. Capítulo único. Do sistema de carreira. Artigo 3º. A carreira da GCM-SGRA é composta pelo cargo público efetivo de Guarda Civil Municipal, que poderá receber promoção em escala ascendente, conforme anexo 2. Parágrafo 1º. O sistema de carreira visa valorizar o servidor público, mediante progressão continuada, cumpridos os requisitos meritocráticos. Parágrafo 2º. A movimentação do servidor na carreira é condicionada à comprovação de desenvolvimento pessoal e de desempenho favorável no cargo de guarda municipal, segundo fatores pré-estabelecidos, conjugados com o tempo de serviço, com o objetivo de profissionalização do serviço público. Parágrafo 3º. O quantitativo total de vagas na carreira da GCM-SGRA é de 30 cargos efetivos, dispostos conforme percentuais estabelecidos no anexo 2 desta lei. Parágrafo 4º. O servidor aprovado em concurso público da GCM-SGRA tomará posse no cargo de Guarda Civil Municipal de segunda classe, ascendendo aos postos hierárquicos subsequentes, mediante promoção na carreira, observados os prazos, requisitos e o limite de vagas, previstos nesta lei. Artigo 4º. O anexo 1 contém: 1. Denominação do cargo, 2. Número de cargos existentes, 3. Carga horária semanal, 4. Nível de vencimento e grau inicial. Artigo 5º. O plano de cargos, carreiras e vencimentos da Guarda Civil Municipal é composto pela seguinte carreira escalonada segundo critérios de tempo e merecimento, acessível por meio de promoção vertical. 1.
Grupo de Execução Coordenação: A. Guarda Civil Municipal de segunda classe, B. Guarda Civil Municipal de primeira classe, C. Guarda Civil Municipal de classe especial, D. Guarda Civil Municipal de classe distinta. 2. Grupo de Comando: A. Inspetor. Parágrafo único. A nomeação far-se-á para o cargo de Guarda Civil Municipal de segunda classe, no primeiro grau da carreira. Título 3. Do regime funcional. Capítulo 1. Da investidura e ingresso. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 6º. O quadro da Guarda Civil Municipal será formado por cargos de provimento efetivo, mediante concurso público, e por cargos de provimento em comissão, integrantes do quadro da Guarda Civil Municipal e providos por ato de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Até que sejam preenchidos os cargos públicos efetivos de guarda municipal, previstos no anexo 1 desta lei, o provimento dos cargos em comissão de que trata o caput deste artigo poderá se dar por profissional de formação técnica compatível, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, observado o parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar Municipal N.O. sobrescrito 2248, de 01 de dezembro de 2022. Artigo 7º. A nomeação de servidor para o cargo de Guarda Civil Municipal depende de habilitação legal, além da aprovação e classificação em concurso público de provas ou de provas e títulos, e aprovação em curso de formação para Guarda Civil Municipal. Seção 2. Do concurso público. Artigo 8º. O concurso público é geral, no âmbito do município, destinando-se ao preenchimento de vagas. Artigo 9º. O edital de concurso público indicará as vagas a serem preenchidas. Parágrafo 1º. Configura-se vaga quando o número de servidores ocupantes de cargo determinado for menor do que a quantidade de cargos prevista em lei. Parágrafo 2º. Existindo o cargo correspondente, a vaga não preenchida por nomeação será colocada em concurso público, de acordo com a necessidade do município. Parágrafo 3º. Para a ocupação das vagas dos cargos da carreira da Guarda Civil Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo de 20% para o sexo feminino. Parágrafo 4º. Caso as vagas mencionadas no parágrafo 3º deste artigo não sejam preenchidas por pessoas do sexo feminino, o seu preenchimento poderá ocorrer por candidatos do sexo masculino. Artigo 10. O edital de concurso público deverá exigir, como requisito mínimo, o nível médio completo de escolaridade. Artigo 11. As provas do concurso público para o cargo de guarda municipal versarão, conforme o caso, sobre 1. Conhecimentos gerais, 2. Língua portuguesa, 3. Matemática, 4. Noções de informática, 5. Direitos humanos, 6. Direitos e deveres individuais e coletivos, 7. Conhecimentos específicos da atividade pertinentes às funções que o candidato aprovado desempenhará. Artigo 12. Além de outros documentos que o edital possa exigir para inscrição em concurso, o candidato apresentará os que comprovem: 1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, 2. Gozo dos direitos políticos, 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, 4. Nível médio completo de escolaridade, 5. Idade mínima de 18 anos e máxima de 45 anos, 6. Aptidão física, mental e psicológica, e 7. Idoneidade moral comprovada por investigação social, certidões de antecedentes criminais emitidas pelos órgãos de polícia judiciária estadual e federal e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual e Federal. 8. Possuir carteira nacional de habilitação, CNH, para condução de veículos de categoria B, de acordo com a legislação de trânsito em vigor. Parágrafo 1º. O candidato ao cargo público efetivo de guarda municipal, além dos requisitos constitucionais e legais pertinentes, deverá atender às seguintes exigências:
1. Possuir como grau de escolaridade o ensino médio completo. 2. Estar no exercício dos direitos civis e políticos e que com as obrigações militares e eleitorais. 3. Gozar de boa saúde física e mental, e não apresentar deficiência física, mental ou sensorial que o incapacite para o exercício das atribuições do cargo público de guarda municipal. 4. Não possuir antecedentes criminais. 5. Possuir idoneidade moral, a ser objeto de investigação social. 6. Ser aprovado em todas as fases do concurso público a que se candidatar, conforme o regulamento desta lei, especialmente em processo de avaliação física, médica e psicológica, bem como no curso de formação específico da Guarda Municipal. Parágrafo 2º. O exame toxicológico constituirá etapa, de caráter eliminatório, do concurso público. Parágrafo 3º. O curso de formação a que se refere o inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 12 desta lei, deverá observar a matriz curricular estabelecida pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Parágrafo 4º. O curso de formação será a etapa final do concurso para provimento do cargo público efetivo de guarda municipal, durante o qual o candidato aprovado para a etapa correspondente ao mencionado curso receberá uma bolsa mensal, em valor equivalente a 1 salário mínimo, de natureza indenizatória, e sobre a qual não incidirão quaisquer descontos, à exceção dos dias de falta ao curso. Parágrafo 5º. Durante o curso de formação, serão aplicadas ao candidato as regras regulamentares da Guarda Municipal, e da entidade encarregada de ministrar o curso se for o caso, destacadamente os relativos à avaliação, horários, hierarquia, disciplina, direitos e obrigações, mediante a integral observância de seus códigos de ética e de disciplina. Parágrafo 6º. O candidato que, durante o curso de formação, tiver a sua conduta julgada inconveniente ou incompatível com os critérios prescritos em regulamento, será imediatamente desligado e reprovado no concurso. Parágrafo 7º. Reprovado no curso de formação, o candidato será reprovado no concurso público, não lhe assistindo nenhum direito de ingresso no cargo público efetivo de guarda municipal. Parágrafo 8º. Considera-se reprovado o candidato que não obtiver a pontuação mínima de 60%, 60% de aproveitamento e 90% de frequência no curso de formação, devendo as faltas serem devidamente justificadas. Parágrafo 9º. Durante o período curso de formação para admissão, o participante receberá a denominação de aluno GCM. Artigo 13. O resultado do concurso público, em ordem crescente de classificação, será homologado pelo prefeito municipal, publicado e divulgado no âmbito do município. Artigo 14. A homologação do concurso público deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 120 dias a contar da publicação da classificação final e definitiva, salvo motivo de relevante interesse público, justificado em despacho do prefeito municipal. Artigo 15. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez, por igual período. Seção 3. Da nomeação. Artigo 16. A aprovação em concurso público não gera, por si só, o direito à nomeação, a qual obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação no concurso público, conforme as condições estabelecidas no edital, e dependerá da necessidade do preenchimento da vaga correspondente. Artigo 17. Nenhum concurso público terá o efeito de vinculação permanente do servidor ao local de seu desempenho. Artigo 18. A nomeação far-se-á para o cargo de guarda civil municipal de segunda classe, na carreira no grau A, no nível 1. Artigo 19. A nomeação será feita em caráter efetivo, sujeitando-se o servidor ao estágio probatório. Artigo 20.
Durante o estágio probatório, o servidor, no exercício das atribuições específicas do cargo, será avaliado quanto às suas competências técnicas, competências comportamentais, resultado e complexidade do cargo e ainda os seguintes requisitos: 1. Assiduidade, 2. Pontualidade, 3. Disciplina, 4. Capacidade técnica, 5. Capacidade de iniciativa, 6. Responsabilidade, 7. Eficiência, 8. Ética no exercício da profissão e no serviço público, 9. Equilíbrio emocional, 10. Dedicação, 11. Apresentação pessoal, 12. Cooperação, 13. Dinamismo, 14. Sociabilidade, 15. Capacidade de organização (SVI), facilidade de expressão, 17. Espírito de equipe. Parágrafo 1º. A verificação do cumprimento dos requisitos previstos neste artigo será procedida segundo normas estabelecidas em avaliação de desempenho e concluída no prazo de até 36 meses de efetivo exercício. Parágrafo 2º. Será exonerado o servidor que não atingir durante o estágio probatório pontuação média de 70%, do total dos pontos das avaliações de desempenho realizadas no período ou pontuação mínima de 70%, em uma delas, respeitados os princípios da ampla defesa e contraditório em processo administrativo regular. Parágrafo 3º. O servidor que não atingir a pontuação mínima exigida no parágrafo anterior será notificado para, querendo, apresentar defesa por escrito no prazo de 7 dias úteis a contar da notificação. Parágrafo 4º. Caso seja apresentada defesa, conforme previsto no parágrafo anterior, a Comissão de Avaliação de Desempenho fará relatório circunstanciado e a submeterá ao prefeito para análise e julgamento, no prazo de 15 dias. Artigo 21. Será considerado estável após 3 anos de efetivo exercício, o servidor aprovado no estágio probatório, mediante obrigatória avaliação de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. Parágrafo único. É vedada a nomeação do Guarda Civil Municipal em estágio probatório para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança. Capítulo 2. Da posse. Artigo 22. A posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato de nomeação. Parágrafo 1º. Antes de esgotado o prazo de que trata este artigo, o interessado poderá requerer sua prorrogação por mais 15 dias. Parágrafo 2º. O candidato aprovado e convocado para tomar posse poderá renunciar ao direito de posse por meio de assinatura de termo próprio. Artigo 23. Se, por omissão do interessado, a posse não ceder em tempo hábil, o ato de provimento ficará automaticamente sem efeito, decaindo o direito à nova nomeação. Parágrafo único. Os prazos previstos no artigo anterior não correrão quando a posse depender de providência da administração. Artigo 24. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo e preenchimento dos requisitos exigidos para o provimento do cargo a ser ocupado. Artigo 25. É permitida a posse e a renúncia ao direito à posse por meio de procuração. Artigo 26. A posse dependerá do cumprimento, pelo interessado, das exigências legais e regulamentares para a investidura no cargo e da apresentação dos documentos exigidos nesta lei. Artigo 27. A posse é ato de competência do prefeito municipal. Capítulo 3. Do exercício. Artigo 28. A fixação do local onde o guarda municipal exercerá as atribuições específicas de seu cargo será feita por ato de lotação, de competência do comandante da Guarda Civil Municipal. Artigo 29. O Guarda Civil Municipal deverá entrar em exercício no prazo máximo de 15 dias, contados da data da posse, quando nomeado para o exercício do cargo de provimento efetivo. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser prorrogado, por igual período, a pedido do servidor e a juízo da administração. Artigo 30. Será competente para dar o exercício o comandante da Guarda Municipal. Artigo 31.
Não é permitido ao guarda municipal o desvio de suas atribuições específicas. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de exercício de cargo em comissão, função de confiança ou de readaptação prevista em lei. Artigo 32. A chefia imediata comunicará imediatamente ao órgão da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas o início, a interrupção e o reinício do exercício do ocupante de cargo de guarda municipal. Artigo 33. É vedado o abono de falta sem justificativa, sob pena de responsabilização da chefia imediata. Parágrafo único. As faltas injustificadas poderão ser compensadas pelo servidor faltante, dentro do mesmo mês, de acordo com escala aprovada pelo comandante da Guarda Civil Municipal, desde que não se torne hábito. Título 4. Do regime de trabalho. Capítulo único. Do regime de trabalho. Artigo 34. A duração do trabalho normal do servidor público, estabelecida em lei ou regulamento, não poderá exceder a 8 horas diárias, salvo regime especial de trabalho, previsto no artigo 14 da Lei Complementar Municipal número 2248, de 01 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. A carga horária semanal será distribuída igualmente nos dias da semana, salvo para os servidores em regime especial de trabalho, previsto no artigo 14 da Lei Complementar Municipal número 2248, de 01 de dezembro de 2022. Parágrafo 2º. É obrigatório o cumprimento da carga horária básica semanal de trabalho ou da escala de trabalho, sob pena de responsabilização do servidor por falta grave. Parágrafo 3º. Os guardas municipais, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, deverão realizar um intervalo intra-jornada de, no mínimo, 1 hora diária para refeição ou descanso. Artigo 35. Os guardas civis municipais trabalharão em regime de escala fixada pelo comando da Guarda Civil Municipal, conforme a necessidade do serviço. O sobrescrito. A alteração da escala ou a troca de plantões deverão ser autorizadas previamente pelo comando da Guarda Civil Municipal, de acordo com formulário próprio, devendo ser compensados na mesma escala ou no prazo de 30 dias. O sobrescrito. O servidor em regime de escala que efetuar a troca de sua escala e não comparecer na data agendada, além de receber falta pela ausência, responderá administrativamente. Artigo 36. A carga horária básica de trabalho da Guarda Civil Municipal é de 40 horas semanais. Artigo 37. O ocupante de cargo em comissão e função gratificada submetem-se à carga horária prevista para o cargo ou função, podendo ser convocado sempre que houver necessidade do serviço, sem que decorra direito ao pagamento de horas extraordinárias. Título 5. Da qualificação profissional e da valorização da Guarda Municipal. Capítulo 1. Da capacitação profissional. Artigo 38. Fica instituída como atividade permanente a capacitação dos guardas municipais, mediante a formação continuada, tendo como objetivos: 1. Criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício do cargo. 2. Capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando no sentido de obter os resultados desejados pelos princípios constantes do artigo 1º. 3. Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores. Artigo 39. A capacitação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do atendimento à população, será assegurado através de cursos de formação e treinamento, aperfeiçoamento ou especialização, realizados pelo município ou por instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço de outras atividades de atualização profissional, observados os programas prioritários estabelecidos pelo município. Parágrafo único. Deverá ser ofertada a todos os guardas civis municipais capacitação anual com, no mínimo, 80 horas aula. Capítulo 2.
da avaliação especial institucional. Artigo 40. Será realizada anualmente a avaliação especial institucional a ser elaborada e aplicada pelo corpo administrativo da Secretaria Municipal de Governo. Parágrafo 1º. Serão avaliados: 1. O cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Governo para cada unidade de serviço. 2. A qualidade do atendimento à população. Parágrafo 2º. O Guarda Civil Municipal deverá apresentar todos os documentos e informações necessárias para a avaliação a que se refere o caput, exigidos pela Secretaria, sob pena de penalidade administrativa. Artigo 41. A avaliação especial institucional será regulamentada por decreto. Capítulo 3. Da licença especial para capacitação. Artigo 42. A licença especial, remunerada, para capacitação poderá ser concedida: 1. Ao Guarda Civil Municipal efetivo para participar de congresso, seminário, simpósio ou atividade congênere. 2. Ao Guarda Civil Municipal efetivo para frequentar curso de aperfeiçoamento indicado pelo município. Parágrafo 1º. A licença especial para capacitação deverá observar os seguintes requisitos obrigatórios e cumulativos para sua concessão: 1. Deverá ser comprovada a pertinência do curso com as atribuições do cargo efetivo. 2. O horário do curso deverá ser incompatível com o horário de trabalho do servidor, assim considerado nos seguintes casos: a. Instituição de ensino localizada fora do município de São Gonçalo do Rio. Abaixo, b. Não seja possível o cumprimento da carga horária de trabalho, ainda que parcialmente, em outro turno ou horário. 3. O serviço não poderá ser comprometido. 4. Deverá ser justificado o interesse público na realização do curso pelo secretário municipal de governo. Parágrafo 2º. A licença especial será concedida observados os seguintes prazos: 1. Nos casos previstos no inciso 1 do caput deste artigo, por até 7 dias em cada exercício financeiro. 2. Nos casos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo período do curso. Parágrafo 3º. O requerimento com a solicitação da licença especial deverá ser protocolizado, com a apresentação da respectiva documentação que a fundamente, devendo ser aguardado o deferimento do pedido em exercício. Artigo 43. O ato de concessão de licença especial para capacitação é da competência do prefeito municipal, observados os seguintes requisitos: 1. Incompatibilidade de desenvolvimento conjunto das atividades normais do servidor e daquelas relacionadas no artigo anterior. 2. Interesse administrativo. 3. Pertinência do curso realizado com as atribuições do cargo efetivo. Artigo 44. O Guarda Civil Municipal em regime de licença especial prevista neste capítulo tem direito ao vencimento básico do seu cargo efetivo e vantagens permanentes já adquiridas, vedado o pagamento de benefício pecuniário de caráter transitório. Parágrafo 1º. Ao Guarda Civil Municipal, que usufruir da licença especial, não poderão ser concedidos exoneração a pedido e licença para tratar de interesse particular, por período idêntico ao afastamento, a contar do retorno às atividades do cargo, ressalvada a hipótese de ressarcimento integral da remuneração paga no período da licença. Parágrafo 2º. O Guarda Civil Municipal que usufruir da licença especial, após o retorno às atividades do cargo, deverá repassar o conhecimento adquirido, como forma de melhoria contínua da instituição. Artigo 45. O servidor efetivo ocupante de cargo da Guarda Civil Municipal, estudante de curso superior, deverá ter o seu horário de trabalho alterado para compatibilizar com a formação realizada, cumprida a carga horária total do cargo. Parágrafo único. Haverá compensação da jornada de trabalho do servidor a que se refere o caput. Título 6. Do desenvolvimento na carreira. Capítulo 1. Da progressão horizontal. Artigo 46. Progressão é a passagem do guarda municipal de um grau ao imediatamente subsequente do mesmo nível em que se encontra, mediante a avaliação de desempenho.
Parágrafo 1º. Entre uma progressão e outra deve ser respeitado o interstício mínimo de 0,2 anos de efetivo exercício, com aprovação em avaliação de desempenho no período. Parágrafo 2º. O servidor aprovado em concurso público ingressará na carreira no grau A, no nível 1 como guarda civil municipal de segunda classe. Parágrafo 3º. A primeira progressão horizontal somente será concedida após o cumprimento e aprovação no estágio probatório. Parágrafo 4º. A progressão horizontal será no percentual de 3,5%, 3,5%, incidente sobre o grau imediatamente anterior, conforme tabela constante do anexo 3 desta lei. Parágrafo 5º. Os graus de progressão horizontal serão designados por letras maiúsculas de ou compreendendo 15 graus. Artigo 47. Para concessão da progressão horizontal, o servidor deve preencher os seguintes requisitos obrigatórios e cumulativos: 1. Ter cumprido o estágio probatório. 2. Encontrar-se em efetivo exercício do cargo, vedada sua concessão para o servidor que não estiver em exercício das atribuições de seu cargo, ressalvados afastamentos, licenças e ausências previstas na Lei Complementar número 662. De 16 de outubro de 2006. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, 3. Ter cumprido o interstício mínimo de 0,2 anos, entre uma progressão e outra. 4. Não ter sofrido penalidade de suspensão ou mais grave no exercício de suas atividades, no período aquisitivo. 5. Obter, no mínimo, 70% dos pontos distribuídos, em no mínimo 0,2 avaliações de desempenho sucessivas. 6. Não tenha faltado ao serviço, sem justificativa, por mais de 0,5 dias consecutivos ou alternados, durante o período de 0,2 anos. Parágrafo único. A mudança de grau de vencimento, em decorrência da progressão, será concedida no mês subsequente ao que o servidor completar o interstício mínimo, atendidas as condições previstas neste artigo. Artigo 48. A contagem de tempo para fins de progressão será suspensa nos casos seguintes, dando continuidade da contagem no dia subsequente à reapresentação do servidor: 1. Licença para concorrer a cargo eletivo e desempenhar o respectivo mandato, quando for o caso. 2. Afastamento superior a 30 dias consecutivos ou 60 dias alternados. No período de 0,2 anos, por motivo de licença para tratamento de saúde, salvo em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional decorrente da atividade laborativa. 3. Em caso de sanção de suspensão combinada de acordo com o procedimento interno da Guarda Civil Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo ou em caso de afastamento do servidor durante o processo administrativo disciplinar, desde que seja declarado culpado ao fim de referido processo. Artigo 49. As licenças, afastamentos ou disponibilidade não remunerados pelo município suspendem a contagem de tempo para fins de progressão, em especial: 1. O afastamento para servir em outro órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal, sem ônus para o município. 2. Licença, sem remuneração, para tratar de interesses particulares ou para acompanhar o cônjuge servidor público. Parágrafo único. A contagem de tempo para progressão será retomada após o retorno do servidor às atividades do seu cargo no município. Artigo 50. O exercício de cargo comissionado não prejudica a concessão de progressão ao cargo efetivo, desde que o servidor cumpra todos os requisitos para sua concessão. Parágrafo único. O guarda civil municipal efetivo ocupante de cargo comissionado deverá ser avaliado pelo exercício do cargo comissionado para a concessão da progressão. Artigo 51.
A avaliação de desempenho, para fins de progressão horizontal, será regulamentada por decreto e serão realizadas segundo modelos que venham a atender à natureza das atividades desempenhadas pela GCM-SGRA e as condições que serão exercidas, devendo ser avaliados as competências técnicas, as competências comportamentais e o resultado produzido. Parágrafo 1º. A avaliação de desempenho será realizada até dezembro de cada ano, por comissão designada pela Secretaria Municipal de Governo. Parágrafo 2º. A Corregedoria da GCM-SGRA deverá coordenar todo o processo de avaliação. Parágrafo 3º. O resultado final da progressão horizontal deverá ser publicado nos dossiês de publicações das leis municipais. Capítulo 2. Da promoção vertical. Artigo 52. Promoção vertical é a passagem do guarda municipal de um nível ao imediatamente seguinte na carreira, observados os seguintes requisitos obrigatórios e cumulativos. 1. Promoção do guarda civil municipal de segunda classe para guarda civil municipal de primeira classe. A. Ter cumprido o estágio probatório. B. Encontrar-se em efetivo exercício do cargo, vedada sua concessão para o servidor que não estiver em exercício das atribuições de seu cargo, ressalvados afastamentos, licenças e ausências previstas na Lei Complementar nº 662. De 16 de outubro de 2006. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, MGC, ter cumprido o interstício mínimo de 0,6 anos após a posse no cargo de guarda civil municipal de segunda classe. D. Não ter sofrido penalidade de suspensão ou mais grave no exercício de suas atividades, no período aquisitivo, e ter no mínimo 100 horas aula em cursos de aperfeiçoamento durante a permanência no cargo. F. Não ter mais do que 0,5 faltas injustificadas nos últimos 12 meses ou mais do que 10 faltas injustificadas nos últimos 24 meses. 2. Promoção do guarda civil municipal de primeira classe para guarda civil municipal de classe especial. A. Encontrar-se em efetivo exercício do cargo, vedada sua concessão para o servidor que não estiver em exercício das atribuições de seu cargo, ressalvado as licenças remuneradas previstas no Estatuto. B. Ter cumprido o interstício mínimo de 0,6 anos após a promoção no cargo de guarda civil municipal de primeira classe. C. Não ter sofrido penalidade de suspensão ou mais grave no exercício de suas atividades, no período aquisitivo. D. Ter no mínimo 300 horas aula em cursos de aperfeiçoamento durante a permanência no cargo, e não ter mais do que 0,5 faltas injustificadas nos últimos 12 meses ou mais do que 10 faltas injustificadas nos últimos 24 meses. 3. Promoção de guarda civil municipal de classe especial para guarda civil municipal de classe distinta. A. Encontrar-se em efetivo exercício do cargo, vedada sua concessão para o servidor que não estiver em exercício das atribuições de seu cargo, ressalvado as licenças previstas no Estatuto. B. Ter cumprido o interstício mínimo de 0,6 anos após a promoção no cargo de guarda civil municipal de classe especial. C. Não ter sofrido penalidade de suspensão ou mais grave no exercício de suas atividades, no período aquisitivo. D. Ter no mínimo 360 horas aula em cursos de aperfeiçoamento durante a permanência no cargo, e não ter mais do que 0,5 faltas injustificadas nos últimos 12 meses ou mais do que 10 faltas injustificadas nos últimos 24 meses. 4. Promoção de guarda civil municipal de classe distinta para inspetor. A. Encontrar-se em efetivo exercício do cargo, vedada sua concessão para o servidor que não estiver em exercício das atribuições de seu cargo, ressalvados afastamentos, licenças e ausências previstas na Lei Complementar nº 662, de 16 de outubro de 2006.
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, MGB, ter cumprido o interstício mínimo de 0,6 anos após a promoção no cargo de Guarda Civil Municipal de classe distinta, C, não ter sofrido penalidade de suspensão ou mais grave no exercício de suas atividades, no período aquisitivo, D, ser aprovado na prova de promoção e classificado dentro das vagas abertas, e possuir curso superior completo, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. MEC, F, ter no mínimo 360 horas aula em cursos de aperfeiçoamento durante a permanência no cargo, G, não ter mais do que 0,5 faltas injustificadas nos últimos 12 meses ou mais do que 10 faltas injustificadas nos últimos 24 meses. Parágrafo 1º. Serão abertas vagas para promoção vertical em inspetor, observados o percentual máximo de 4,0%, do total de cargos providos. Parágrafo 2º. A promoção na carreira depende da candidatura do interessado por meio de preenchimento de requerimento específico. Parágrafo 3º. É requisito obrigatório para a inscrição para promoção vertical, estar apto na avaliação psicológica e toxicológica. Parágrafo 4º. As inscrições para promoção serão analisadas e será publicada a lista dos servidores integrantes da carreira aprovados no processo de promoção e, se for o caso, a ordem de classificação. Parágrafo 5º. Serão promovidos os servidores melhores classificados em ordem decrescente de pontuação, observadas as vagas existentes nos termos do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 6º. A promoção vertical será regulamentada por decreto. Parágrafo 7º. Em caso de empate ao final das etapas do processo para promoção, serão considerados como critérios de desempate os seguintes: 1. Classificação do comportamento do Guarda Civil Municipal durante tempo de serviço no posto precedente, conforme parâmetros definidos em regulamento de avaliação de desempenho. 2. O tempo de efetivo exercício no posto pertencente à carreira da GCM-SGRA. 3. O mais velho. Parágrafo 8º. Não será computado para fins de promoção vertical o tempo anterior à data da posse no cargo de guarda municipal, seja este tempo proveniente de outro cargo, de contrato ou a qualquer outro título. Parágrafo 9º. As informações relativas aos procedimentos para promoção vertical, tais como quantitativos de vagas ocupadas e disponíveis, serão publicadas anualmente pela Secretaria Municipal de Governo. Artigo 53. A promoção vertical será no percentual de 5,0%, incidente sobre o grau imediatamente anterior, salvo para a mudança do nível de classe distinta para o inspetor, que a promoção vertical será de 10%, conforme tabela constante do anexo 3 desta lei. Capítulo 3. Das funções de confiança e cargos comissionados. Artigo 54. Os cargos em comissão de comandante e corregedor da Guarda Civil Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo deverão ser nomeados dentre os membros efetivos do quadro de carreira da Guarda Civil Municipal. Parágrafo único. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, o comando e a corregedoria da Guarda Civil Municipal poderão ser exercidos por profissionais de formação técnica compatível e por designação do prefeito, através de cargo em comissão de recrutamento amplo. Artigo 55. O cargo em comissão de corregedor da Guarda Civil Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo deverá ser nomeado dentre os membros efetivos do quadro de carreira da GCM-SGRA, observados os seguintes requisitos: a. Bacharel em Direito; b. Reputação ilibada; c. Não possuir antecedentes criminais. Parágrafo único. Na hipótese de nenhum dos membros efetivos da Guarda Civil Municipal atenderem os requisitos constantes neste artigo, o cargo de corregedor poderá ser preenchido por qualquer membro efetivo da Guarda Civil, por designação do prefeito. Título 7. Da remuneração. Capítulo 1. Conceito. Artigo 56.
A remuneração do ocupante de cargo de guarda municipal corresponde ao vencimento básico relativo à classe e ao grau de progressão horizontal em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus, conforme estabelecido nesta lei. Capítulo 2. Dos benefícios pecuniários. Artigo 57. Serão deferidas aos servidores ocupantes do cargo efetivo de guarda municipal, além das gratificações adicionais previstos no artigo 97 da Lei Complementar número 662, de 16 de outubro de 2006. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, os seguintes: 1. Gratificação de plantão, 2. Auxílio uniforme, 3. Adicional de responsabilidade. Parágrafo 1º. As gratificações adicionais previstos neste artigo possuem caráter transitório e somente serão pagos enquanto durar o exercício nas condições especiais. Parágrafo 2º. Os benefícios previstos neste artigo não serão computados ou acumulados para fins de concessão de outros benefícios pecuniários. Parágrafo 3º. Os benefícios previstos neste artigo não se incorporam à remuneração do servidor para nenhum efeito. Parágrafo 4º. As gratificações adicionais previstas neste artigo deverão ser pagas durante o gozo de férias regulamentares, afastamentos decorrente de casamento, luto, doação de sangue e alistamento eleitoral e serão computados para fins de gratificação natalina, proporcionalmente ao tempo em que o servidor exerceu suas atividades em condições especiais no período aquisitivo dos benefícios. Parágrafo 5º. O auxílio uniforme possui caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração do servidor para nenhum efeito. Parágrafo 6º. Os servidores efetivos da Guarda Municipal não farão jus a horas extraordinárias nos dias declarados como ponto facultativo. Artigo 58. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor ocupante de cargo efetivo da Guarda Municipal, adicional no percentual de 15%, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao nível 1. Guarda Civil Municipal de segunda classe, no grau A. Parágrafo 1º. O adicional de periculosidade é devido por ocasião de férias e da gratificação natalina, na forma da lei, devendo ser feito a média do pagamento do adicional a ser pago sobre o terço de férias. Parágrafo 2º. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente dos guardas municipais a circunstâncias que afetem a integridade física pessoal do servidor nas atividades profissionais. Parágrafo 3º. O adicional de periculosidade é devido apenas aos integrantes da carreira da Guarda Civil Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, no efetivo desempenho de suas funções legalmente constituídas no âmbito da Secretaria Municipal de Governo, não sendo possível seu pagamento a servidores em desvio de função ou cedidos a outros órgãos. Artigo 59. O servidor efetivo da Guarda Municipal que trabalhar em regime de plantão de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, fará jus à gratificação de plantão no percentual de 10%, incidente sobre o vencimento básico do seu cargo efetivo. Parágrafo 1º. A gratificação prevista neste artigo somente será devida referente ao período em que o servidor trabalhar em regime de plantão, segundo escala fixada pelo comando, devendo ser paga proporcionalmente se for o caso. Parágrafo 2º. O servidor faltoso ou afastado por qualquer licença, por prazo superior a 0,3 dias no mês não fará jus ao recebimento da gratificação prevista neste artigo. Parágrafo 3º. O trabalho em regime de plantão observará a escala realizada com horários e locais de trabalho variáveis, em finais de semana, feriados e em dias de ponto facultativo. Artigo 60.
fica assegurado, aos integrantes da carreira da GCM-SGRA, auxílio uniforme, visando o custeio das peças de uniforme necessárias ao desempenho das atribuições funcionais, de caráter indenizatório, a ser calculado sobre o vencimento básico do cargo inicial da carreira da GCM-SGRA, Guarda Civil Municipal de segunda classe, grau A, nos seguintes percentuais, 1 até 90%. 90% a serem pagos ao servidor ingressante na GCM-SGRA, no mês em que se der o ingresso, 2 até 70%, 70% a serem pagos anualmente, no mês de março, aos demais ocupantes do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal, independentemente do nível hierárquico. Parágrafo 1º. O modelo, a classificação, a discriminação, o uso e a composição dos uniformes a serem utilizados pelos servidores da GCM-SGRA e os parâmetros básicos para confecção e comercialização serão regulamentados mediante decreto. Parágrafo 2º. O auxílio uniforme será pago na forma de reembolso das despesas efetivamente realizadas e comprovadas por meio de documentos hábeis, conforme regulamentado em decreto. Parágrafo 3º. A aquisição das peças de uniforme a que se refere o caput deste artigo deverá ser efetuada de forma pessoal exclusiva pelo Guarda Civil Municipal, em estabelecimentos previamente credenciados pela Secretaria Municipal de Governo. Parágrafo 4º. A servidora gestante, que necessitar, fará jus ao auxílio uniforme complementar, para reembolso dos valores dispendidos com aquisição de uniforme especial até o valor máximo de 50%, do vencimento básico do cargo de guarda municipal segunda classe no grau A. Parágrafo 5º. O guarda municipal que perder seus uniformes em qualquer sinistro ou acidente de serviço terá direito, após apuração do fato por autoridade competente, ao ressarcimento das despesas realizadas para a substituição do uniforme, mediante requerimento. Parágrafo 6º. O Guarda Civil Municipal que, por conveniência administrativa e determinação da Secretaria Municipal de Governo, fundamentada em justificativa técnica exarada pelo comandante da GCM-SGRA, mudar de atividade administrativa ou operacional para atividade especializada, que necessite de uniforme especial devidamente regulamentado, fará jus a novo auxílio uniforme, em percentual não superior a 50%. 50% do vencimento básico previsto para o cargo de guarda municipal civil segunda classe, grau A. Parágrafo 7º. Os uniformes adquiridos deverão ser devolvidos à administração pública municipal em caso de licença para tratar de interesse particular, cessão para outros órgãos, extinção do vínculo com a administração municipal como, por exemplo, falecimento, demissão, exoneração e aposentadoria. Artigo 61. O Guarda Civil Municipal fará jus ao adicional de responsabilidade de 5%, incidente sobre o seu vencimento básico, nas seguintes hipóteses: 1. Estiver escalado exercendo a função de condutor de veículos oficiais da Guarda Civil Municipal. 2. Convocado para ministrar instrução em curso oficialmente ofertado diretamente pela corporação ou em parceria com outras instituições. Para os servidores da GCM-SGRA, 3. Que atuarem em procedimentos disciplinares da Secretaria Municipal de Governo. 4. Integrar o grupamento especializado, constituído pela instituição. 5. Designado para executar atividade de intendente ou armeiro da instituição. Parágrafo 1º. Para os instrutores será devido pagamento correspondente a uma parcela de adicional, por mês, a cada 30 horas aula ministradas, não sendo cumulativas. Parágrafo 2º. É vedado o pagamento cumulativo do adicional, quando o servidor encontrar-se em mais de uma hipótese do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Considera-se instrutor, para efeitos deste artigo, o servidor da GCM-SGRA que apresentar qualificação profissional, devidamente comprovada, para execução da atividade, para a qual for convocado. Parágrafo 4º. Considera-se apto ao recebimento deste adicional, o servidor da GCM.
SGRA, nomeado pelo secretário municipal de governo para integrar as comissões administrativas processantes que atuam no âmbito da Secretaria Municipal de Governo. Parágrafo 5º. Considera-se integrante do grupamento especializado, para efeitos deste artigo, apenas os guardas civis municipais que estejam dedicados exclusivamente ao grupamento. Parágrafo 6º. Considera-se intendente ou armeiro da Corporação Guarda Civil Municipal designado mediante escala ou determinação do comandante para atuar na liberação, recolhimento e manutenção das armas pertencentes à instituição. Título 8. Da proteção e segurança dos guardas municipais. Capítulo único. Da proteção e segurança dos guardas municipais. Artigo 62. A servidora ocupante de cargo efetivo da Guarda Municipal gestante ou lactante será afastada das atividades e operações perigosas enquanto durar a gestação e a lactação, exercendo suas atividades em serviço não perigoso. Artigo 63. Deverão ser adotadas as medidas de proteção a partir do resultado da avaliação, previstas no PRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Parágrafo único. Os documentos que compõem o PRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o CNSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, deverão estar sempre disponíveis aos servidores interessados ou aos seus representantes. Título 9. Das disposições finais. Artigo 64. Aos guardas municipais se aplica subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, M.G. Artigo 65. Integram a presente lei, os anexos 1 a 6, a saber, 1. Anexo 1, quadro de cargos de provimento efetivo, 2. Anexo 2, escala hierárquica, 3. Anexo 3, tabela de progressão funcional da carreira, 4. Anexo 4, descrição dos cargos de provimento efetivo, 5. Anexo 5, quadro de cargos de provimento em comissão, 6. Anexo 6, atribuições dos cargos de provimento em comissão. Artigo 66. As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento anual vigente. Artigo 67. Fica alterado o artigo 13 caput da Lei Complementar Municipal número 2248, de 01 de dezembro de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 13. O quadro de servidores efetivos e de recrutamento restrito ou limitado da Guarda Civil Municipal é estabelecido na forma dos anexos 1 e 2 desta lei, nr. Artigo 68. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Gonçalo do Rio Abaixo, 16 de fevereiro de 2023. Raimundo Nonato de Barcelos, Prefeito Municipal.